E a gente já começa a nossa conversa com o deputado federal Beto Rosado, do Partido Progressista. Bom dia, Beto. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. Beto, você acompanhou a visita do presidente Bolsonaro na última semana, obras importantes, recursos importantes anunciados, não só para a barragem Oiticica, a conclusão dela em Jucurutu, mas também para o ramal Apodi, né? Eu queria que você destacasse essas obras anunciadas pelo presidente na semana passada. Muito bem, Diógenes. Todas essas duas obras que o presidente visitou aqui no Rio Grande do Norte faz parte de ações de segurança hídrica, né? O reservatório de Oiticica, que vai ter capacidade de 600 milhões de metros cúbicos, vai dar com certeza ao Rio Grande do Norte mais garantias de superar esses momentos de crise hídrica. Ele antecede ali Armando Ribeiro, vem do leito natural do Rio Piranhas, e nós estamos lutando muito, a bancada federal é parceira, o presidente Bolsonaro veio garantir mais 38 milhões, já está praticamente em estágio final, só está transferindo a vila de casas para poder levantar a parede, porque a partir do momento que levanta a parede, a água já vai poder reservar e vai inundar a antiga vila, não é isso? Então, a gente visitou essa vila, as casas muito boas, inclusive, toda uma qualidade, um material, e estamos ansiosos, né, para que a gente levante essa parede da barragem e ela ganhe volume de água. E a segunda visita, Diógenes, foi com certeza uma das ações mais importantes dos últimos 100, 200, 300 anos do Rio Grande do Norte. O ramal Apodi é o que eu gosto de dizer, às vezes até o ministro Rogério Marinho disse que eu cobro demais, mas eu só sinto o Rio Grande do Norte dentro da transposição do São Francisco com o ramal Apodi. Por que eu digo isso? Hoje, o projeto do Eixo Norte, que é o eixo que vem para o nosso estado, ele deságua num reservatório chamado Caiçara, que tem um pequeno canal até um reservatório chamado Engenheiro Ávidos, que eu aprendi agora esse fim de semana que o nome é Engenheiro Ávidos, porque todo mundo só falava Engenheiro Ávidos. De 7 quilômetros, e lá de Engenheiro Ávidos, ele deságua no leito do Rio Piranhas. E eu fiz um percurso no Google Earth, com esse leito natural do Rio Piranhas, são 170 quilômetros de leito natural. E o que é que significa isso? Isso significa percolação, lixiviação, perda de água quando passa nas cidades, projetos de irrigação que eu vi, plantações enormes de bananeiras, que é uma cultura que puxa muita água. Então, essa água percorrendo 170 quilômetros de leito natural, muito dela vai se perder. E ainda assim está previsto uma passagem desse reservatório de Caiçara para Engenheiro Ávidos de 10 metros cúbicos de água por segundo. Você veja, a perda por evaporação de Armando Ribeiro já significa algo em torno de 8 metros cúbicos por segundo. Então, eu nunca considero que o Rio Grande do Norte esteja sendo bem banhado das águas do Rio São Francisco apenas com essa entrada do Eixo Norte. Por quê? Porque não tem nenhuma obra física da transposição no nosso estado, é apenas esse leito natural com muitas perdas pelo caminho. Agora, o ramal Apodi vai significar um trecho de canais do reservatório Caiçara, que fica ali próximo da cidade de São José de Piranhas, na Paraíba, e vai percorrer em torno de 80 quilômetros até chegar, passa por Luiz Gomes, Major Salles inclusive tem um túnel, já é no Rio Grande do Norte, de 4 quilômetros, e chega a desaguar o trecho final em Santa Cruz, que é um reservatório muito interessante do nosso Rio Grande do Norte, porque ele, apesar de não ter uma capacidade de reserva muito alta como Armando Ribeiro, que é 2 bilhões de metros cúbicos, mas ele armazena em torno de 600 milhões e ele é fundo, então ele não tem essa perda de evaporação como existe, porque o espelho d'água de Armando Ribeiro é muito grande. Então, garantindo essas águas, e eu acredito que já chegue a um volume de 40 metros cúbicos por segundo vindo desses canais, a gente vai garantir água suficiente, de qualidade para o consumo humano, para o abastecimento da população e também para ter projetos, né, para a nossa pecuária, para a nossa agricultura. Olha, do jeito que o senhor explicou aqui, essa obra do ramal, né,
aí sim a gente pode dizer que vamos ter transposição do São Francisco no Rio Grande do Norte. Do jeito que falou didaticamente, porque a gente ouve falar dessas obras e a população às vezes não tem a percepção. Então, é importante esse esclarecimento que você está fazendo aqui no nosso programa hoje. E eu sempre gosto de frisar, Jorge, que esse ramal Apodi, que é chamado de ramal porque foi concebido um projeto original do eixo norte e o eixo leste, né? E o eixo norte não deveria se chamar um ramal Apodi. Esse eixo era para ser finalizado até o Rio Grande do Norte. Como um destino da transposição. Como um destino natural. Final. Né? Não era para ser um ramal, uma coisa paralela. Era para a transposição vir até aqui. Mas não veio. Agora com o ramal Apodi vem, né? Agora com o ramal Apodi vem e eu estou muito feliz. E a gente tem que, nesse momento, dar a César o que é de César. Nós temos um ministro do Rio Grande do Norte na pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o responsável pela obra, que é o nosso ministro Rogério Marinho. E essa luta é dele, essa luta é nossa. É minha também, eu me incluo, porque desde que eu me elegi deputado federal, desde 2015, eu já tinha no meu panfleto de campanha essa luta, que eu sou engenheiro agrônomo, que nós íamos travar lá em Brasília. E entrou vários ministros nesse período, veio o Gilberto Occhi, veio o filho o Helder Barbalho Filho, veio vários ministros, e eu sempre fiz seminários, fizemos um livro com a ajuda da universidade, mostrando vários estudos. Inclusive, Dios, tem um estudo que dessa barragem é possível fazer um cinturão das águas no Rio Grande do Norte. O estado do Ceará, ele tem um cinturão das águas, inclusive já pegando a transposição do São Francisco, quando nós estivemos lá abrindo as comportas com o presidente Bolsonaro na época, o cinturão das águas já vinha anexando todas essas águas ao projeto deles. E nós temos condição de fazer isso e de uma forma muito barata. Por quê? Porque pela nossa geografia, essa água ela pode passar por toda essa região ali, vamos dizer, das costas do Elefante, chegando até perto dessas praias aqui de Touros, tudo por gravidade. E é bom frisar também, o ramal Apodi são águas que virão por gravidade, porque quando você precisa colocar um bombeamento, o custo da água eleva-se em vários trechos da transposição isso se verifica, né? O eixo leste tem 5 estações de bombeamento e o eixo norte tem apenas 3. E o ramal Apodi não vai onerar em nada na questão e manutenção depois, né? Depois, inclusive, da obra, né? A manutenção dela, né? Vai ser por gravidade, né? Isso. Deputado, falando da obra, vamos falar um pouco de política, né? Não só local, mas também nacional. Vamos começar pela nacional. Quem acompanhou a CPI da Covid no Senado na semana passada, viu aí acusações graves ao líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que é do Partido Progressista. Eu lhe pergunto até que ponto isso embaraça o desempenho do líder na Câmara dos Deputados e até que ponto isso pode robustecer um pedido de impeachment. Estão falando até num super pedido de impeachment essa semana contra o presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse a respeito. Diógenes, eu vou ser muito sincero, como eu gosto de ser em qualquer entrevista que eu faça e qualquer coisa que eu digo. Quando eu sei muito com propriedade, eu falo. Eu tenho acompanhado essa CPI da Covid, não é de forma intensa, não estou assistindo direto, apenas porque essas informações são disseminadas muito rápido hoje em dia nas redes sociais, na televisão. E eu não vejo ainda nenhum indício que comprove que o presidente da República agiu de má fé em alguma dessas ações. Eu vi que o deputado Luiz Miranda, que é um deputado de Brasília, que veio... que é da base do governo, que é da base do governo, bolsonarista. Porque né? eu fui a uma viagem da China recentemente, que eu estava numa luta para exportação do nosso melão para esse mercado asiático, e ele estava presente. E é uma pessoa muito controversa, né? Eu já tinha visto um pouco a história dele, ele morava nos Estados Unidos e tem muitas acusações, muitas questões lá, mas eu não quero aqui nem desmerecer, nem falar mal de nenhum colega. Eu só acho que é muito cedo para a gente tirar alguma conclusão disso, para dizer que está havendo alguma irregularidade.
o ministro Ricardo Barros, ex-ministro, desculpa, da Saúde, né, que ele hoje é deputado federal pelo Paraná. Ele foi ministro no governo Temer, né? Foi ministro do governo Temer, é uma pessoa que tem muita influência política, muito conhecimento, principalmente nessa área da saúde, porque ele passou por esse ministério, mas eu preciso de ter mais informações para poder dar uma opinião mais embasada, né, sobre o assunto. Vamos esperar um pouco esse desenrolar. Eu queria uma opinião sua também sobre a pressão em cima do seu colega, né, de bancada, Arthur Lira, que é o presidente hoje da casa, em torno dos mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente, e esse super pedido, que inclusive parece que vai até incluir esse caso da Covaxin. O presidente da Câmara está agindo corretamente ao não dar um andamento a esses pedidos? O pedido de impeachment tem para qualquer tipo, para qualquer sorte, sempre tem na Câmara tramitando isso. Se a gente for se debruçar sobre qualquer tema que chegue, a gente para a Câmara, para o Congresso, só para ficar estudando pedido de impeachment. Então, a expectativa é que o nosso presidente, meu líder partidário, Arthur Lira, faça uma boa análise para que a sociedade veja com muita transparência o que é que está se discutindo, o que é que há. Eu confesso, como parlamentar, ainda faltam muitos elementos para poder fazer um julgamento, para poder analisar. E qual é a sua avaliação sobre o desempenho do presidente da República na gestão da pandemia, que é o foco, né, de tudo isso nesse momento? Diógenes, o Brasil é um país muito grande, um país com muita dificuldade econômica. Nosso maior problema é essa rolagem da dívida, que ele tentou, com o ministro da Economia, sanar, mas infelizmente chegou essa pandemia, não deu para dar continuidade no projeto econômico. E é de difícil administração, porém há um esforço positivo. Eu sou da base do governo, mas nem por isso eu deixaria de fazer uma crítica. Eu acho que o presidente fala demais, tem um jeito muito espontâneo que às vezes não corresponde a uma posição que de presidente da República deveria passar, mas eu tenho muita tranquilidade em dizer que ele faz tentando acertar, e ele tem feito esse esforço, um esforço que a nação tem visto positivo. A gente vê índices muito positivos. Eu li recentemente que o Brasil passou a ser o terceiro país que mais vacinou no mundo já. Então, isso é um dado importante. São mais de 160 países que temos no nosso planeta. Então, está comprando vacinas, está sendo feito um esforço, e espero que a gente possa passar por essa etapa da melhor forma possível. Vamos falar um pouquinho sobre eleições 2022. Quais os planos de Beto Rosado para 2022? O que o seu grupo tem discutido em termos de candidatura ao governo e ao Senado? Vocês estão perto de apresentar um nome competitivo nessa disputa do ano que vem? Diógenes, eu tenho muito interesse numa reeleição e vou fazer um esforço para conseguir esse sucesso. Isso tem muitas nuances políticas a respeito disso aí. Por exemplo, uma reforma política que está sendo discutida no Congresso Nacional, na Câmara. Aliás, esse relatório foi entregue na semana passada ao presidente Arthur Lira, né? Isso. Nós já está na discussão avançada um modelo chamado Distritão, que seriam eleitos os mais votados. Ao meu ver, para mim, seria o modelo ideal, que eu acho que eu teria uma eleição um pouco mais... não quero nem usar o termo mais facilitada, mas menos difícil, porque hoje, pelo modelo atual, que é o voto proporcional, a gente tem que montar uma nominata muito forte, e é difícil essa montagem. A gente tem que andar o Estado, fazer alianças, os aliados têm os anseios e os desejos deles, e sempre é mais difícil quando você precisa montar esse grande número de aliados. Se a gente parte para um voto majoritário dos mais votados, seria um modelo mais interessante. Eu já fui um defensor muito grande do voto distrital, que seria uma eleição majoritária em regiões separadas do Rio Grande do Norte. Por exemplo, o Oeste fazia uma eleição para deputado federal, o Seridó fazia uma, o Agreste fazia outra, e aí a gente montaria o parlamento, com todas as representatividades em micro-regiões do Estado. No caso do Rio Grande do Norte, seriam 8 distritos, 8 regiões. Perfeito.
mas esse modelo não é bem aceito no nosso parlamento brasileiro, apesar de ser um modelo adotado na maioria dos parlamentos de primeiro mundo, toda a Europa, nos Estados Unidos, tudo é o voto distrital, mas o distritão seria o menos complicado para esse modelo que nós encontramos na política. Então, se para concluir a minha resposta, se esse modelo for adotado, existe uma estratégia política. Se o modelo continuar do voto proporcional, aí é outra estratégia política, porque a gente vai ter que andar nas micro-regiões, mas o seu lançar propósito candidatos. é tentar a reeleição. De uma forma ou de outra, vamos lutar para a reeleição. Em termos de governo e Senado, o que é que seu grupo político anda articulando, anda discutindo? O político, quando quer fugir da resposta, diz assim, não, falta muito tempo. Não, mas eu não vou fugir, não. Mas o que é que o senhor vislumbra? Olha, nós somos oposição ao governo do Estado, ao governo do PT. Nós esperamos que surja um nome de candidatura forte para disputar. Tem muitos nomes aí sendo lançados, mas eu sinto que a maior disputa é a pré-campanha para o Senado, né? São muitos pré-candidatos, né? A gente já tem aí pelo menos 2 ministros que têm esse desejo, o ministro Fábio Faria e o ministro Rogério Marinho. E entre os dois, qual é o seu apoio aí? Seu pré-apoio? Eu apoio todos os dois. Eu apoio todos os dois. Provavelmente não se lança os dois, só se lança um, né? Então, independente do que vier, a gente estará junto. Eu tenho uma boa relação com o Fábio Faria, eu tenho uma boa relação com o ministro Rogério Marinho e eu desejo que surja esse nome, primeiro, da população, porque a população a gente pode sentir através de pesquisas qual seria o nome mais leve. Então, a gente precisa sentir o nome melhor para ser colocado para que a gente possa fazer uma campanha de sucesso, né? Governo, você falou de vários nomes, mas às vezes quando tem vários nomes não tem nenhum. Por enquanto nenhum. O governo eu sinto que as lideranças do estado do Rio Grande do Norte têm evitado esse confronto e essa discussão. Essa definição. Até porque quando a pessoa já se lança um nome para um cargo, já deixa um espaço vago do outro, né? Se um desses pré-candidatos, vamos dizer assim, ao Senado, lança um nome para o governo, deixa o espaço de Senado aberto, né? Então aí o outro vai e tenta ocupar. É uma estratégia política. Mas o senhor aponta um nome mais forte? Por exemplo, prefeito de Natal. É um nome bom, é um nome muito interessante. Mas disse aqui que não é candidato, vem dizendo isso, inclusive, nas entrevistas que vem falando. O senhor acredita que essa é uma declaração definitiva do prefeito de Natal? Porque é muito mais confortável para o prefeito de Natal manter essa estrutura que ele conseguiu. Ele que, na época, não tinha tanta afinidade com o Natal, ele é de Seridó, mas foi vice de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo se lançou para ser candidato a governador, deu espaço a ele, ele ocupou muito bem esse espaço, foi reeleito através do voto popular, e hoje ele está numa situação muito interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, ele seria um dos melhores nomes para disputar o governo do Estado. Ele seria, com certeza. E temos também aí Carlos Eduardo, que foi candidato na eleição passada. Hoje ele está sem mandato, mas é um nome muito interessante. A ser considerado. A ser considerado. A gente tem que ter um nome forte. Nós temos que ter esse nome forte para disputar essa candidatura de majoritária de governo. Para encerrar, deputado Beto Rosado, eu queria um comentário seu sobre a peleja pelo mandato desde o início dessa legislatura. Há um embate pela vaga da Câmara Federal entre o senhor, que está no mandato, e o ex-deputado estadual Fernando Mineiro. Ele teve até ganhos aqui no âmbito do TRE, mas no TSE o senhor está levando vantagem nas decisões até agora, até do ponto de vista liminar. Quando é que a gente vai chegar a bom termo nessa questão do mandato em Brasília? Tomara que a gente tenha um desfecho logo, né, desse assunto. É bom, assim, ilustrar um pouco o que é essa problemática, até para as pessoas que estão nos escutando entenderem, né? Essa questão gira em torno de um candidato da nossa nominata, como a gente conversou aqui sobre campanha, né, que a gente precisa, nós tínhamos uma composição, e Quéricles, que tinha sido um candidato a prefeito lá de São José do Mipibu. É o Querinho, né? É o Querinho. Ele teve, no registro da sua candidatura, os votos não contados, porque o tribunal alegava que ele não tinha enviado a documentação
ao sistema, não tinha alimentado. Isso, a nível de Estado, ele teve os votos anulados, mas quando esse assunto subiu para o Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal pegou o documento que tinha aqui no Rio Grande do Norte, que é do sistema Candex, onde são inseridos esses dados, e encontrou toda a documentação desde o início. Então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral mandou esse processo retornar para o Rio Grande do Norte, anulou o processo anterior, começou-se um novo processo pós-eleição, e aí ele disse, olha, as informações estão aqui, retorne esse processo para o Estado e discutam ele, votem para a gente poder finalizar. Então, foi contado os votos, eu assumi o mandato antes mesmo da como é que chama? Da diplomação. Da diplomação. Foi assim, uns 3 dias antes da diplomação. E aí, isso veio tramitando. Quando veio o processo eleitoral de 2020, surge um fato novo de que Quericles não teria se descompatibilizado do trabalho que ele tinha na Prefeitura de Monte Alegre. Um cargo comissionado que ele tinha, né? E isso inviabilizaria, porque era necessário. E isso tem tanta discussão em cima desse tema que, se a gente for falar aqui, vai terminar a entrevista, eu não consigo passar tudo. A gente entra pela noitinha. A gente chega no Jornal das 6 do Eno Cinezino. Mas, para finalizar, houve essa decisão negativa do Tribunal Regional, de novo, mais uma vez, o Tribunal do Rio Grande do Norte, dizendo que ele não estava consistente as informações dele, mas o próprio Tribunal Superior, quando subiu, porque tentaram colocar o mineiro no parlamento aos 48 do segundo tempo para votar. Ele conseguiu o diploma aqui para chegar em Brasília, né? Ele achou que ia chegar e ia ser diplomado, mas a Câmara tem que receber essas informações, processar. O Tribunal Superior ele tinha que se posicionar sobre isso, né? Mas o tribunal disse, olha, a gente vai analisar a resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos analisar o que está sendo discutido, mas, de antemão, no popular, os votos do candidato Quericles têm que ser contados para a coligação. Por quê? O julgamento a respeito desse assunto foi feito depois da eleição. Então, como foi cancelado aquele primeiro julgamento e foi feito um novo julgamento, a própria lei eleitoral diz, se o candidato tiver sua candidatura impugnada após a eleição, não vale mais para ele assumir. Os votos para Quericles não valem mais. Agora vale para a coligação. Então, está na lei e é embasado nisso que a liminar que está mantendo eu no cargo e vai manter até o final está fundamentada. É isso aí. Está explicado aí, né, a posição do deputado Beto Rosado, dessa história toda. Beto, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Estamos acompanhando seu mandato de perto. Você que é um dos parlamentares atuantes da Câmara dos Deputados. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês fiquem todos com Deus. É isso aí. Um abraço.